Hoje o nosso assunto é sobre sistema linear. O que é um sistema linear? Com uma definição bem simples para a gente entender. É um conjunto de equações lineares que vão estar ligados por um conjector, né? Que é aquela chave para a gente formar o sistema. Então, antes da gente falar em sistema linear, é importantíssimo a gente conhecer e entender o que é uma equação linear. Então, o que é uma equação linear? Isso, pessoal, com uma explicação bem simples, com linguajar bem claro, tá? O que é uma equação linear, então? É uma equação onde eu vou ter uma ou mais variáveis, né? E a gente sabe que quando a gente fala variável, está se referindo à incógnita, ao valor desconhecido, né? Que geralmente é quem? X, Y, Z, né? Que são as variáveis que a gente mais usa, não é isso? Continuando, então ela pode ter uma ou mais variáveis. O expoente das variáveis sempre tem que ser 1. Por exemplo, x mais y menos 4 igual a 0, né? Aqui eu tenho uma equação linear. O expoente do x é 1, porque eu não tenho nada. O expoente do y é 1, porque eu não tenho nada. E essas equações, as variáveis não podem se multiplicar e nem dividir. Como assim? Se eu tivesse, por exemplo, xy mais 2 igual a 0. Aqui eu tenho o quê? Uma multiplicação de variável. Então, essa aqui já não é uma equação linear. Se eu tiver x ao quadrado mais y ao quadrado, é uma equação linear? Não é, porque aqui eu tenho expoente 2. Isso aqui é o mesmo que x vezes x, né? Então, conhecendo uma equação aqui, a gente olha isso aqui, às vezes fica confuso. Nossa, que coisa estranha. Mas aqui está na forma genérica. Aqui está generalizando todas as equações lineares. Então, o que está dizendo aqui? Esse A1, esse A2, esse A3, até o AN, né? Que é o último termo. Está representando o quê? Os coeficientes. Então, o que são os coeficientes? Está escrito aqui, ó. São os coeficientes reais. São os números que acompanham as variáveis. Então, o que é coeficiente no contexto geral? É o número que acompanha a variável. Aqui, x1, x2, x3, até chegar no xn. Está representando o quê? As variáveis. Aqui poderia ser x, y, z, até chegar na última variável, né? Então, aqui está representando todas as variáveis que a gente chama de incógnita. E o C é o chamado termo independente. Então, o C é o número que fica sozinho, ele não tem variável. E quando esse termo independente é zero, a gente fala o quê? Que a equação é chamada equação linear. A gente fala que é uma equação linear homogênea, faltou a palavrinha, né? Que a gente está falando das equações lineares, né? Então, quando esse termo independente é nulo, é chamada equação linear homogênea. Eu vou até acrescentar isso no material para mandar para vocês. Aqui a gente tem alguns exemplos de equações que são lineares. Ó, x e y não tem o expoente. X, y, z, as variáveis não estão multiplicando entre si, né? E o expoente de todas é 1. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de equações que são lineares. Agora, a gente já vai ver aquelas que não são lineares, né? Aqui, x ao quadrado. Aqui eu tenho x vezes x, ou o expoente 2. O expoente das variáveis tem que ser 1. Aqui, de novo, ó, expoente. Aqui, 1 sobre x. Isso aqui eu entendo. Quem que é 1 sobre x? Isso aqui, né, o mesmo que x elevado a menos 1, significa o inverso. Então, o expoente não é 1, é menos 1. Então, por esse motivo, elas não são lineares, né? Aqui, outros modelos de equações que não são lineares. X vezes y, x ao quadrado, z vezes w, y vezes z. Então, quer dizer o quê? Que as variáveis, elas não podem se multiplicar e nem dividir. Elas podem multiplicar e dividir por número, não por outra variável, tá? E o que é a solução de uma equação linear? É um par ordenado que vai verificar a igualdade.
Por exemplo, verifique se o par ordenado é a solução das equações abaixo. Quais são as equações? Está na outra folha. Então, no caso, toda vez que eu falo em par ordenado, aquela definição que a gente aprendeu lá na primeira série, ela é válida para qualquer contexto. Falou que é par ordenado, está se referindo a quê? A um conjunto de valores, né? Um par de valores e que tem ordem. Primeiro é o x, depois é o y. Então, aqui, pediu para a gente verificar se o par ordenado era 7 e 3, né? Isso. Se o par ordenado 7 e 3 era a solução da equação. Então, olha aqui, eu vou fazer aqui novamente, aqui já está pronto. Então, ó, x menos 3y é igual a menos 2. Aqui eu tenho que o x vale 3 e o y vale... O x vale 7 e o y vale 3. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 3, no lugar do y, eu vou colocar o 7. Vamos fazer as continhas e verificar se vai dar menos 2. Então, vai ficar 3 menos 7 vezes 3. Gente, eu tô doidinha hoje. 3 vezes... Ixi, eu botei tudo errado aqui, ué. Deixa eu voltar e apagar isso. Porque hoje eu tô meia doida. Então, ó, qual que é a equação? X menos 3y igual a menos 2. O x vale 7 e o y vale 3. Isso aqui agora tá certo, né? Fazendo essas continhas aqui, vai dar menos 2? Vamos ver? Menos com mais, menos 3 vezes 3, 9. 7 menos 9, menos 2. Menos 2 é igual a menos 2, não é? Então, quer dizer o quê? Que, ó, a igualdade verificou. Então, quer dizer o quê? Que 7, 3, esse par ordenado é uma solução, é a solução dessa equação. Já no segundo exemplo, a equação é 2x menos 4y igual a 3. O mesmo par ordenado, x7 e y3. Então, vai ficar 2 vezes 7 menos 4 vezes 3. Vai dar 3? Então, ó, 2 vezes 7, 14. 4 vezes 3, 12. 14 menos 12 dá 2. 2 é igual a 3? Não é. Então, quer dizer o quê? Que não é solução, porque o par ordenado, após a substituição, não verificou a igualdade, tá? Agora já vamos ver o que é um sistema. O que é um sistema linear, então? É um conjunto de duas ou mais equações lineares, né? Designamos os sistemas lineares pelo número de equações e de incógnitas que eles possuem. Como assim? Por exemplo, aqui, ó, esse sistema aqui, ó, ele é um sistema que eu chamo 2 por 2. Por quê? Duas equações, o primeiro 2 é a quantidade de equação, e o outro 2, porque ele é 2 por 2, quantidade de variáveis. Então, ó, eu tenho duas equações e duas variáveis. Nesse daqui é um sistema 3 por 3. Por quê? Porque eu tenho 3 equações e tenho 3 variáveis, tá? Então, como é que eu classifico? Como é que classifico? Não, classificação é outra coisa. Como é que eu dou um tamanho para o sistema, então? É a quantidade de equações pela quantidade de variáveis, tá? Aqui nesse exemplo, tá dizendo o quê? Que ele é um sistema linear 2 por 2. Por quê? Porque ele tem duas equações e duas variáveis. E as variáveis são quais? X e y. Quais são os termos independentes? 1 e menos 3. Na letra B, tá tudo explicadinho aqui, ó. É um sistema 3 por 3. Por quê? Porque tem 3 equações com 3 variáveis. E as variáveis são x, y, z. Quais são os termos independentes? 3, 1 e 0, tá? Então, no caso, o que é termo independente? É o número que está depois da igualdade, né? Mas pode estar no primeiro também. Então, qual que é a característica principal do termo independente? Ele não tem variável, porque ele poderia estar no primeiro membro, tá? Ele não tem variável. E coeficiente, o que é coeficiente? São os números que acompanham as variáveis. Se eu fosse olhar aqui, quais são os coeficientes de x? 4, 2 e 1. Quais são os coeficientes de y? Menos 1
3 e menos 2. Quais são os coeficientes de Z? 1, menos 1 e 4. Por que eu estou batendo nessa tecla dos coeficientes? Porque a gente vai trabalhar com algumas fórmulas que vão estar totalmente, algumas não, uma fórmula, que vai estar totalmente voltada para essa questão dos coeficientes, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula a gente vai fazer exercício sobre essa introdução, tá?